Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou contar pra vocês a segunda parte do vídeo sobre alugar casas com brasileiros aqui na América. É paia. Se preparem. O negócio começou a ficar estranho no dia 25 de janeiro, numa quinta-feira, quando eu recebi essa mensagem de um destinatário desconhecido. Ele me enviou essa mensagem de texto, falando que tinha pegado o meu número com uma tal de namorada do Saulo. Quem me conhece sabe que eu não gosto que fica compartilhando o meu número por aí. Eu resolvi perguntar da onde que ele tinha conseguido o meu número. Quis conversar, então eu simplesmente ignorei. Até que na sexta de manhã, ela novamente me mandou outra mensagem, insistindo para eu ajudá-la. E mais uma vez eu ignorei. Afinal, era 26 de janeiro, aniversário do meu filho mais novo. E com certeza eu teria coisas mais importantes para fazer do que dar atenção para um simples desconhecido. Guarda esse número que eu vou voltar nele depois. Só que, no meio da correria do dia a dia, eu notei um movimento suspeito e muito estranho na frente da casa onde eu morava. Esse carro, aí de cima, estava parado o dia todo na frente da casa, fotografando o andar que eu morava, fotografando minhas coisas, os carros que estavam no estacionamento referente a vagas do meu andar, tirando foto das minhas janelas, de tudo que dizia a respeito a mim, inclusive tentando fotografar os meus filhos quando chegaram da escola. A ponto até do meu filho mais velho perceber que alguém estava tentando fotografá-lo quando desceu do ônibus da escola. Como nós achamos super estranho esse movimento, nós decidimos fotografar a placa do carro para ter algo como prova futuramente se fosse acontecer algo mais grave, como um assalto ou até mesmo um sequestro, que aqui nos Estados Unidos é muito comum o sequestro de crianças. Então, todo cuidado é pouco. Guarda essa informação da placa que depois eu vou voltar nela e vai fazer sentido. No dia seguinte, esse mesmo carro estava parado lá e eu recebo algumas ligações deste número que está aqui, que eu também não conhecia, então não fiz questão de atender. Apenas ignorei. Guarde esse número também que a gente vai usar mais pra frente. Não falei que a história era complicada, gente? Então, com um pouquinho de paciência, a gente chega lá e tudo vai fazer sentido, tá? Eu prometo. Ainda no sábado, só que agora à tarde, alguém batia na porta do apartamento que eu morava e eu simplesmente ignorei, achando que era a proprietária, inventando mais alguma coisa pra criar problemas entre a gente. Então, apenas fui para outro cômodo, na esperança dela desistir, achando que não tinha ninguém em casa e ir embora. Só que de repente, a pessoa começa a cacetar a porta agressivamente, parecendo que queria derrubá-la, proferindo chutes em meio a pancadas super fortes que resbombava pela casa toda. Vocês lembram que aqui nesse estado é só casarão de madeira, né, gente? Então, faz um eco danado. E de tanto chutar e esmurrar a porta, meu filho resolveu ir lá abrir pra ver o que era. E pra nossa surpresa, era um homem desconhecido, de 1,5 m, esbravejando pelo meu nome, exigindo falar comigo. Meu filho tentou perguntar o que ele queria, mas ele insistia que sabia que eu estava em casa e só sairia dali daquela porta após eu aparecer. Só que meu filho olhou para a cintura dele e percebeu que ele estava armado. Isso mesmo, gente. Ele estava armado, com uma arma de fogo. Por mais absurdo que isso possa parecer. Meu filho, temendo pela minha segurança, disse que eu não estava em casa. Mas ele, em tom de ameaça, disse que era melhor eu aparecer logo para receber o papel que ele tinha para me entregar. Meu filho fechou a porta e foi comentar comigo o que acabara de acontecer. E como o problema era só me entregar um papel, então eu resolvi ir lá para ver o que estava acontecendo e pegar esse papel. E resolver logo isso, para ele ir embora de uma vez por todas. Afinal, não é um homem de 1,5 m que ia me colocar medo, mas sim o fato dele estar portando uma arma e colocando a vida da minha família em risco. Abri a porta e logo ele começou a xingar e ofender o meu filho, chamando ele de mentiroso, dizendo que o mesmo tinha dito que eu não estava em casa, e eu estava sim. Eu já fui logo cortando o assunto e perguntando o que ele tanto queria comigo. E emendei quem era ele e o que ele queria ali naquele momento. E ainda indaguei como ele havia entrado ali, sendo que a porta da escada sempre permaneceu trancada. Ele ficou um pouco perdido com tantas perguntas e eu atingi o meu objetivo. Então, ele foi logo tirando do bolso uma carteira com um distintivo metálico. Quando eu fui tentar ver o distintivo, ele rapidamente fechou a carteira e enfiou novamente no bolso, antes que eu pudesse ver alguma coisa. Então, novamente eu perguntei quem ele era. E ele foi se identificando como sendo o chefe do departamento de xerife do estado. Eu desconfiei, porque ele era um brasileiro, como ele ia ter essa patente? Então, pedi o nome dele para comprovar a credibilidade, mas ele não falou. Então, como eu vi que a conversa não ia chegar em lugar nenhum, eu fui fechar a porta, mas ele me impediu, dando um passo para cima de mim e colocando o braço para eu não fechar a porta, me impedindo e dizendo que tinha algo para me entregar. Então, pedi para ele me entregar e ir embora logo. Mas ele já veio mudando a conversa, dizendo que eu tinha que assinar um papel antes para poder me entregar. Eu pedi para ler o papel que eu tinha que assinar e ele não deixou. Então, eu falei que eu não ia assinar nada sem ler. E isso deixou ele furioso, que até tremia quando estava tentando escrever com caneta. Sim, gente, furioso ao ponto de jogar um envelope contra o meu peito bruscamente e me dirigir diversas ofensas, além de me acusar de ser golpista e criminosa no Brasil, falando que eu usava documentos falsos nos Estados Unidos e eu usava isso para aplicar golpes nas pessoas e nas igrejas. Gente, é sério, até agora eu não sei de onde ele tirou isso. Mas vocês lembram que misteriosamente alguém tinha me enviado mensagens de texto pro meu celular dizendo que pegou um número com alguém desconhecido e tentando me perguntar se eu sabia de alguém que arrumava documentos falsos de trabalho? Pois é, coincidência, será? Veja esses prints a seguir e me responda. Ainda na própria sexta, já me falou que era falcatrua. Gente, quem usa essa gíria hoje em dia? Uma pessoa certamente de mais idade, óbvio. Agora, olha o mesmo número aí marcando presença no meu WhatsApp.
com um monte de elogios e erros de português, que só uma pessoa que eu conhecia e já havia trocado mensagem anteriormente. Mas guarde essa informação também. Aliás, responde pra mim, que pessoa colocaria esse nome como nickname no WhatsApp? Uma pessoa jovem ou uma pessoa mais idosa? Beautiful Night. Noite bonita. Não parece aquelas pessoas mais idosas que colocam um nickname de tipo lobo solitário e etc? E olha a data que essa conta de WhatsApp foi criada, gente. Justamente no dia que aconteceu tudo isso. 19 de fevereiro. Tem ou não tem ligação com o episódio que aconteceu? Mas, agora voltando ao mundo das miniaturas, além de todas aquelas ofensas e xingamentos que ele me proferiu, o mini-xerife começou a indagar sobre o meu status imigratório, fazendo diversas perguntas e perguntando se eu tinha familiares no Brasil. Eu imediatamente respondi se agora ele tinha virado de xerife para ICE, né? E se, além de tudo, ele não tinha feito a tarefa de casa dele, de pesquisar sobre parentes no Brasil, porque não era eu que ia responder aquela pergunta. Ele ficou bravinho e foi descendo as escadas, proferindo mais xingamentos, ofensas e palavrões, e falando que eu devia ter vergonha na cara e pagar a conta de luz do prédio, que eu estava devendo, e que eu tinha 14 dias para deixar aquele apartamento, senão ele voltava e eu iria me arrepender profundamente daquilo, em tom de ameaça. Eu fechei a porta, meio assustada, porque eu ainda não tinha visto o que tinha dentro do envelope, e imediatamente fui trancar todas as portas e fechar as cortinas das janelas, principalmente as que ficavam de frente com a avenida. Quando eu fui fechar as janelas da frente, eu vi ele entrando no mesmo carro que eu fotografei anteriormente na sexta, com aquela placa que eu coloquei aqui no vídeo. Ou seja, era o mesmo carro que estava lá o dia todo na sexta-feira, investigando e fotografando toda a minha rotina e tentando fotografar os meus filhos e todas as coisas relacionadas a mim. Era esse cara o tempo todo. Ainda no sábado, à noite, eu fiquei muito assustada com tudo que estava acontecendo. Então, eu fiz uma postagem anônima no grupo da vizinhança, para ver se isso era comum de acontecer e se os xerifes, chefes, sei lá o que ele tinha se apresentado, agia desta maneira. Eu recebi mais de 20 mensagens falando que eu deveria comparecer à polícia e relatar o ocorrido, assim que amanhecesse o dia. A locatária também participava desse grupo. Aliás, era recente e é o único grupo que ela participa no Facebook. Que, por sinal, ela entrou depois que eu fiz algumas reclamações anônimas lá. De problemas como aquecedor quebrado e outros problemas que eu tive na locação com ela. E logo a mensagem ser publicada no grupo, apareceu essas mensagens me xingando no WhatsApp. Lembram dela? Lembrando que o WhatsApp é só usado pela comunidade brasileira, tá, gente? Americano nem sabe o que é isso. E a gente já tem o padrão de erros ortográficos, as gírias usadas por pessoas mais velhas, e agora só o grupo que ela participa é esse que eu postei as coisas. Será que é coincidência? Ou será que a gente já desconfia de quem seja por trás desse número? Ainda nesse mesmo dia, sim, gente, o sábado foi longo, apareceu esse perfil fake, que foi criado no mesmo dia desse rolo todo, me xingando lá no grupo. Aqui eu coloquei a tradução através de um aplicativo, onde ele diz que eu moro num apartamento e não pago aluguel e quero dar certo na vida, tentando justificar porque que mandou a carta, e que eu não era vítima e eu devia mandar o cheque para pagar o aluguel. Na segunda mensagem, já me chama de golpista, né, scammer, e que eu já tô acostumada a fazer isso e quebro todas as casas que eu moro. Detalhe, gente, eu só aluguei a casa dela até hoje. Ah, e tem mais, esse George Silva tá sabendo demais, né? Sabe tudo que a proprietária sabe? Estranho, né, gente? Aqui nem precisa de tradução porque, pasmem, o George Silva fala português. Aliás, que americano teria o sobrenome Silva, gente. E eu nem vou citar os erros de português, né? Vocês lembram quem escreve assim, certo? Enfim, continuo fazendo as mesmas acusações, que eu sou golpista, que eu tô esperando mais uma vítima, que eu apliquei golpe em igreja, etc, etc, etc. Aqui, mais um showzinho, e depois ele fala que se não tem dinheiro pra viver na América, é só voltar pra trás. Aqui ele começa a publicar meus dados pessoais, como meu nome completo e uma foto embaixo. E aqui cita que eu tenho um longo histórico de crimes no Brasil, e para as pessoas tomarem cuidado. E ainda tira sarro do trabalho da polícia americana, que não vão fazer nada no meu caso. Aqui, uma mal amada que deve ser parente dela, comentou referente a uma vaquinha que eu fiz há um tempo atrás, mas esse é um assunto para um outro vídeo. Mas já adianto que essa mulher nem me conhece, me bloqueou e agora fica me difamando nas redes sociais sem nem me conhecer. E depois ainda fica espalhando para todo mundo que é cristã, divulgando uma igreja lá em Medford e falando que ajuda as pessoas da comunidade. Hipocrisia, né, gente? Hipocrisia total. Deixa ela descobrir que na Bíblia fala que Deus condena a hipocrisia. Vamos ler a Bíblia, pessoal, antes de ficar pregando e se passar por hipócrita. Por favor. Acho que o mínimo, né, na minha opinião, de quem divulga a igreja pra lá e pra cá, os tablets do Malas Health, tem que saber do que se fala. Tem que viver o que prega. Mas isso é assunto para um outro vídeo também. Aqui a pessoa xinga um americano que tentou falar para mim chamar a polícia e depois ela divulga meu celular e mais uma vez uma foto minha, me chamando de golpista. O detalhe, gente, é que essa foto estava no meu WhatsApp, ou seja, só as pessoas que estão nos meus contatos é que poderiam ver essa foto, porque eu coloquei essa restrição lá. Então, o que significa? Que a pessoa que postou isso estava nos meus contatos. E quem estava nos meus contatos não era o mini xerife, e sim a proprietária da casa. Ou seja, não restam dúvidas que é ela o perfil fake do George Silva.
Afinal, os mesmos erros ortográficos. Ela faz parte do mesmo grupo de Facebook, aliás, é o único que ela participa, e que o Jorge Silva resolveu participar também, no dia que aconteceu tudo isso, entre outras coincidências de horários e dias, de mensagens e outras coisas que eu já falei anteriormente. Além das gírias de 1900 e bolinha que eu já citei, certo? Aqui me chama de golpista novamente e diz que só é válido as que trabalham como limpeza de casas. Ou seja, qualquer outro trabalho não é digno das mulheres, tá, gente? Aí fala que eu tenho que ser expulsa da sociedade e que muitas pessoas tentam chegar pela fronteira, ou seja, incentivando a imigração ilegal, e morrem no caminho da trajetória. E que eu sou imprestável e consegui entrar. Gente, pelo amor de Deus, ela nem sabe como eu entrei e tá insinuando tudo isso. O que com certeza diz mais sobre ela, as origens dela, do que de mim, né? Mas é super comum esse tipo de gente aqui nos Estados Unidos, viu? Brasileiro que tá aqui há muito tempo, consegue documento por ter entrado ilegal e depois fica tirando sarro ou se sentindo superior aos que não têm ou que estão em processo de obter, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre o perfil fake Jorge Silva. Vamos analisar ele com um pouquinho mais de cuidado. Logo de cara, já dá pra ver que é um belo fã de um ator bem conhecido, de uma minissérie policial. Olha quantas páginas curtidas diferentes do mesmo ator. Esse ator, ele é bem conhecido por ser um dos protagonistas de uma série chamada Chicago PD, que interpreta um policial corrupto e durão nessa série. Alguma semelhança, gente? Vamos considerar isso uma simples coincidência e partir para uma outra página chamada Serenity Woodworks. Que faz o quê, gente? Isso mesmo que vocês estão vendo. Distintivos de madeira. E olhando rapidamente, dá até para se parecer com uma original se for pintada com uma tinta metálica, não é não? Desde que você não deixe a outra pessoa olhar por muito tempo ou bem de perto. Ou até mesmo, feche sua carteira rapidamente quando a pessoa se aproximar para tentar afirmar os olhos para ver. Alguma coincidência, gente? Agora, vamos a outra página curtida do Jorge Silva que me chamou a atenção também. A página Top One Gun. Me parece uma página de um instrutor de tiro. Vamos clicar na foto pra ver o que tem. Do lado direito, um youtuber famosinho aí da região. No meio, uma moça que eu não sei quem é. Vamos ver se tem mais alguém na foto? Socorro! Até parece alguém que eu conheço. Não, gente, peraí. Vamos pegar a informação direito. Tem um número de celular. Vamos ver de quem é. Sim, gente. A proprietária contratou um instrutor de tiro pra vir me amedrontar na porta da casa da onde eu alugava. Lembrando que isso tudo foi no sábado e no domingo eu fui na delegacia de polícia tentar registrar um report, que seria um BO aqui nos Estados Unidos. Mas eles olharam pra minha cara assim e me mandaram ir procurar o juiz na corte. Na segunda, eu fui procurar o juiz na corte e fiquei o dia todo esperando para ter uns minutos de conversa com ele. E quando eu digo que foi o dia todo mesmo. Chegamos lá por volta das 9h30 da manhã e saímos de lá quando a corte fechou, 4h30 da tarde. E que eu posso dizer que foi um dia perdido, porque o juiz não fez nada. Voltamos para casa triste e com sensação de impunidade. E morrendo de fome. Eram umas 15h45 da tarde. E quando deu 5 horas, começaram a bater insistentemente na porta. Eu estava preparando algo para meus filhos comerem. Então, resolvi não atender a porta, mas me ligaram. E era a polícia. Falaram para nós deixarmos a casa imediatamente, pois tinham uma ordem de restrição e precisavam cumpri-la. Eu, sem entender nada, aleguei que não podia sair assim, de repente, e eu estava morrendo de fome. Estava até preparando algo para comer. Mas eles diziam que não se importavam e que tinham que apenas cumprir o mandato com a gente fora dali. E se não saíssemos por bem, íamos sair à força. E meus filhos também estavam com fome, mas mesmo assim não adiantou nada. Eles fizeram nós sairmos da casa. À noite, no meio da neve, porque nesse dia estava nevando muito. Nós fomos mandados pra rua, sem direito a pegar nada, à noite, no meio da neve, e sem ter pra onde ir. E o que mais me doeu naquele dia foi ver meus filhos com frio, sem um teto para dormir e com fome, pois não deram tempo nem da gente comer o que eu estava preparando. Esse foi um dos momentos mais tristes da nossa trajetória aqui nos Estados Unidos. Fomos em 2 abrigos, aqui chamados shelters, e os 2 informaram que precisavam fazer uma aplicação antes, que é tipo uma inscrição, para poder frequentar o abrigo. Como era algo emergencial, nós nos dirigimos aos centros de aquecimento do estado, mas lá, por mais ridículo que pareça, não aceitavam menores de idade. Bom, esse assunto dos shelters eu vou deixar para um outro vídeo. Agora eu vou voltar ao que levou nós a sermos despejados da casa desse jeito. Depois que a proprietária fez aquela palhaçada de mandar o mini xerife armado lá na porta da casa, ela ficou com medinho. Então ela foi correndo lá na corte chorar pro juiz, pedindo uma medida protetiva contra mim. Se fazendo de coitadinha, dizendo que era uma idosa, que estava doente e que temia
agressão física da minha parte, que eu oferecia risco pra ela e ela morria de medo de mim. Gente, detalhe, eu só vi essa mulher uma vez na vida e ainda de longe, e só acenei pra ela. Todo o nosso contato, a partir daí, foi só por WhatsApp. E, gente, olha a foto da velhinha idosa quase morrendo aí. Foto embaladinha com as amigas. Pelo visto, ela tem mais vida noturna do que eu, drink nas festas, passeios no shopping, e mais um monte de viagem pra Disney, e pra todos os cantos, comprinhas nos outlet. Enfim, festas de casamento, tem disposição pra churras de galera, e mais um monte de coisinhas, tipo fazer noite das meninas, festinhas de aniversário, porque ela tá em todas, até um piquenique no lago, né, gente? Não pode faltar. Mais baladinhas com as amigas, sempre, sempre, sempre. E mais, e mais, e mais. E é isso aí. Essa é a tal velha idosa, fraquinha, que eu prejudico e ofereço risco à integridade física dela, gente. Tadinha, tão fraquinha, que tem mais vida social do que eu. Sempre nas noitadas, nas baladas e tudo mais. Essa tranqueira dessa velha. Mente, não tem nem vergonha. Mas o juiz não é bobo nem nada, né, gente? E viu que era tudo mentira dela e derrubou a medida protetiva. Vai mentir pra lá, macumba. E aí, se vocês quiserem ver a minha reação quando eu conseguir voltar pra casa depois dele ter derrubado essa ordem, é só assistir esse vídeo que tá aqui em cima. Porque Deus está comigo e com a minha família sempre. E nenhum discípulo de Satanás vem pra ter vitória. Todos eles caem quando vê a nossa luz, o nosso brilho e Deus guiando nossos passos. É isso aí, galera. Fiquem com Deus.